Por muito, muito tempo, um nome era quase um sinônimo de poder, de influência, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Um nome que literalmente ajudou a construir um continente, Odebrecht. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, no auge, esse era o faturamento anual da empresa, 100 bilhões de reais. É um número que mostra o tamanho do poder econômico que a Odebrecht chegou a ter. Eles estavam em todo lugar, sério. Com operações em mais de 26 países, eles construíram de tudo, desde estádios para a Copa do Mundo e linhas de metrô, até hidrelétricas gigantes e usinas nucleares. A Odebrecht chegou a ser um verdadeiro orgulho nacional. Essa pergunta que não quer calar. Como é que uma gigante dessas, um símbolo do sucesso brasileiro, pôde desmoronar de uma forma tão espetacular? Para achar essa resposta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo de tudo. Porque, para entender a queda, primeiro a gente tem que entender como esse império foi construído, sabe? E qual era a filosofia por trás de tudo isso. A história da Odebrecht é, no fundo, a história de uma família. Tudo começou lá em 1944, com o fundador, Norberto. Ele pegou uma empresa falida do pai e a transformou numa construtora. Anos depois, o filho dele, Emílio, assumiu e expandiu o império. E por fim, em 2008, o neto, Marcelo Odebrecht, virou o chefão, levando a empresa ao seu auge e, ironicamente, ao seu fim. Mas no coração desse império existia uma cultura corporativa, digamos, bem peculiar. Uma filosofia que, de certa forma, preparou o terreno para o que viria depois, justificando o que para muita gente seria injustificável. Olha, essa frase do fundador, Norberto Odebrecht, é simplesmente a chave para entender tudo. Lá dentro, essa lógica era usada para justificar o suborno, não como corrupção, mas como uma necessidade prática, entende? Um jeito de garantir os contratos e, na visão deles, proteger milhares de empregos. Era a tal ética da responsabilidade em ação. E essa filosofia, bom, ela evoluiu. De uma ideia, uma justificativa, ela se transformou num sistema. Um sistema sofisticado, organizado e, no fim das contas, criminoso. O nome oficial? Setor de Operações Estruturados. Parece um nome burocrático, quase inofensivo, né? Pois é. Só que, na realidade, isso aí era o coração pulsante do esquema. Um departamento inteiro, com gente, com sistema, só para gerenciar os pagamentos ilícitos. E o método era sistemático. Pensa comigo. Primeiro, a Odebrecht ia lá e ganhava o contrato com preço muito baixo, quase imbatível. Assim que a obra começava, eles renegociavam os valores com os tais de aditivos, inflando o custo final. E o lucro extra que vinha daí era exatamente esse dinheiro que abastecia o Caixa 2, o caixa do Departamento de Propinas, usado para pagar todo mundo que facilitou o processo. E aqui a gente vê o nível de organização do esquema. Era uma coisa impressionante. Eles tinham um software próprio, criptografado, só para registrar essas transações. Políticos, executivos, viravam apelidos em planilhas para ninguém saber quem era quem. O dinheiro era lavado em contas no exterior, em paraísos fiscais, e talvez o mais genial do esquema, eles financiavam todos os lados. A lógica era simples, né? Não importava quem ganhasse a eleição, a Odebrecht continuaria sendo indispensável. Um esquema desse tamanho parecia a prova de balas. Mas em 2014, uma investigação que começou num posto de gasolina em Brasília daria início a uma operação que mudou a história do Brasil, a Operação Lava Jato. Esse foi um momento simbólico. A imagem do todo-poderoso CEO Marcelo Odebrecht sendo preso na casa dele em São Paulo chocou o país inteiro. O império que parecia intocável começou a desmoronar ali. E a consequência foi imediata e foi devastadora. Esse gráfico mostra o custo humano do escândalo. Em só 4 anos, a empresa simplesmente cortou 100 mil empregos. Uma queda vertiginosa, que mostrava bem o tamanho do colapso. Então, veio a conta. A Odebrecht fechou um acordo para pagar 3,5 bilhões de dólares para as autoridades do Brasil, dos Estados Unidos e da Suíça. Na época, foi a maior multa anticorrupção da história mundial. E a chave que abriu esse cofre de segredos? As delações premiadas. Foi uma avalanche de confessões. A própria empresa admitiu ter pago quase 1 bilhão de dólares em propinas. E 77 dos seus executivos, incluindo o pai, Emílio, e o filho, Marcelo, contaram tudo o que sabiam. As revelações simplesmente implodiram o cenário político, envolvendo presidentes, ministros e gente poderosa em toda a América Latina.
Com o esquema todo exposto e as multas bilionárias sendo pagas, a pergunta passou a ser outra. Será que a Odebrecht conseguiria sobreviver a isso? Essa tabela aqui resume o tamanho da queda de uma forma brutal, de mais de 180 mil funcionários para cerca de 45 mil. De um conglomerado global para uma empresa em recuperação judicial com uma dívida de quase 100 bilhões de reais. E o mais simbólico de tudo, a marca, que já foi motivo de orgulho, virou sinônimo de corrupção. Eles até tentaram virar a página. Em 2020, a empresa se rebatizou como Nova Honor, numa tentativa clara de deixar o passado para trás. Mas sabe, não colou. A sombra do nome original era grande demais. E, recentemente, numa decisão surpreendente, como parte da sua reestruturação, o grupo anunciou a volta do nome Odebrecht. O que nos leva a uma última reflexão. Depois de um colapso tão profundo, de um escândalo que redefiniu a corrupção corporativa no mundo inteiro, será que é realmente possível para uma empresa como a Odebrecht se reerguer e, quem sabe um dia, reconquistar a confiança? Fica a pergunta.